E aí, aquarianos, como é que estamos? Bora para mais uma leitura? Dessa vez uma leitura de quem é o seu próximo amor. Vamos tentar descobrir o que o tarô nos diz a respeito de quem vem chegando aí na sua vida na área amorosa. Lembrando que é uma leitura geral, tá? Não vai ressoar para todo mundo. Também pode ser considerada uma leitura atemporal, porque depende muito do momento que os guias de vocês levam vocês até cada vídeo, tá bom? Knight of Cups, aliás, King of Cups, o rei de copas, tá? O brilho aqui tá muito alto, você não vai conseguir ver a carta direitinho, mas a gente tem alguém aqui que sabe navegar no turbilhão emocional. Uma pessoa que sabe e não tem medo de se aventurar no lado emocional da vida. O rei de copas é uma pessoa que tem bastante equilíbrio no sentimental, sabe muito bem o que quer no sentimental. A gente vai entender o que é que circunda essa situação aqui, mas a pergunta principal do vídeo é quem é o seu próximo amor e já pulou um rei, né? Vamos entender um pouco mais. Tá respondido. Quem quiser parar o vídeo, quem quiser pular para outro vídeo, tá respondido. Vamos dar uma olhada no que mais sai aqui. Eles me mostram que essa pessoa tem a tendência a ser uma pessoa estável no meio de várias pessoas que não são estáveis. The Hermit. O eremita. Por que o eremita? Porque esse aquariano com quem eu tô falando, ele tá num período de internalização. Não só de internalização, tá? Mas também de descobrir certas verdades acerca de si mesmo. Tem uma coisa aqui até de ênfase, tá? Eu não tô deixando os conhecimentos chegarem até mim. Eu tô indo buscar esses conhecimentos, eu tô fazendo força para encontrar respostas que antes eu não tinha nem interesse em fazer essas questões, né? E agora eu tenho interesse em encontrar as respostas para elas. E aí, esse período de pesquisa interna, de aprofundamento interno e das leis da vida, tá fazendo esse aquariano aqui acordar para algumas coisas da própria vida. Não é um período que vai demorar muito mais, tá? Aquariano é uma carta de número 9. Então daqui a pouco eu tô num 10 de final de ciclo. Nessa sensação aí de que, apesar de eu ter apoios na minha vida, apesar de eu ter algumas bengalinhas na minha vida, alguém para me apoiar, algum sustento, algum amigo, algum familiar, eu tô entendendo que eu tenho que andar com as minhas próprias pernas e iluminar o meu próprio caminho. Muito bom. Muitos encontrando a espiritualidade aqui. Muitos. Deixando uma vida fria para trás, é o que eles me mostram. Eight of Swords. Deixando um período de aprisionamento mental para trás, né? Aqui não só aprisionamento a nível de emoção, de emocional, mas aprisionamento no sentido de não saber para onde ir e o que fazer. No sentido de ter um emocional que às vezes está tão bagunçado, um emocional que às vezes está tão fora de equilíbrio e triste por ter recebido o estímulo errado durante tanto tempo, que para sair desse temporal eu tenho que fazer esse exercício aqui, que o aquariano, claro, já está fazendo. Estou fazendo um movimento para sair do meu círculo de crenças limitantes a respeito de quem eu sou, a respeito do que é a vida e a respeito do que a vida pode ser. Aqui é um esforço consciente para eu melhorar o meu padrão de vida aqui, em termos mentais e energéticos.
É eu fazer um esforço para usar essa luz aqui para nunca mais estar cego como está essa pessoinha aqui. Uma carta de número 8 e uma carta de número 9. Muito que bem. Tá. Os números também estão contando essa história que eu tô contando. Um passo depois do outro. Estava aprisionado mentalmente e decidi acender uma luz. Tá? Essa prisão aqui, ela vem de ciclos repetitivos, tá? E se não são ciclos repetitivos, é um emaranhado de problemas que, por mais que eu resolva eles continuam chegando e chegando e chegando e chegando a um nível de infinito. Eles me dizem que esse aquariano tem percebido que a maioria dos problemas que o afligiam eram ilusórios. Provavelmente problemas do ego, tá? O ego adora conflito. Então, se a gente está num período de paz na nossa vida, o nosso ego fica procurando conflito, fica procurando problema, fica procurando questões para a gente se preocupar. Por quê? Porque enquanto a gente está preocupado, o ego está em conflito e está adorando, porque o ego está dizendo, ei, eu existo, aqui estou eu. Quanto mais problema, então, eu tenho, mais feliz está o meu ego. Primeiro porque o meu ego está dizendo, ei, eu consigo resolver. Ou tem mais uma questão aqui para eu me preocupar, eu sou forte. Isso é o que o ego diz. Quando a gente para de alimentar o nosso ego com esses problemas, com essas questões, ele faz de tudo para que a gente comece a olhar para o lado negativo da vida, de forma a ele encontrar problema e encontrar com o que se preocupar novamente. E daí ele acha a razão de viver dele, tá? Aqui tem um aquariano que está conseguindo fugir de certas armadilhas do ego aqui. São problemas aqui que o aquariano estava enfrentando ou enfrentou que no final das contas ele não precisava ter enfrentado, porque além de ilusórios era aquela coisa opcional. Eu evito dar um passo que eu sei que vai me levar ao sucesso ou a resolver tal questão no futuro e eu não dou esse passo. Eu sei que é só dar esse passo para frente que eu consigo resolver aquilo e eu não dou. E aí quando aquele problema vem de novo, eu fico tipo, oh, tá aqui o problema de novo. Quem nunca? Vamos dar uma olhada no que mais aqui. São preocupações aqui. Muito forte a questão da preocupação. Ai, aquariano. E são preocupações, sim, auto-infligidas, tá? Eu puxo a faca, que é o pensamento, que é a energia de comunicação, e também dor, em alguns momentos no tarô. Eu puxo o primeiro problema e os problemas vão aparecendo, as primeiras preocupações e as preocupações vão aparecendo, e aí de nada adiantou no final das contas aquela internalização que eu estava fazendo para ficar bem. Por quê? Porque eu mesmo estou sabotando o meu processo com meus pensamentos. Eu fico muito bem, eu fico muito tranquilo, eu entendo certas coisas e daqui a pouco eu começo a puxar os meus pensamentos de problema de novo. Quem never? Mais uma carta de número 4 aqui, eu tenho um 8 e um 4, tá? Então, como a gente está falando de conflitos mentais, pensamentos viciados, crenças limitantes, o que eles estão me passando com o 4 que dobra para 8 é a ideia de que essas situações vão dobrando em nível exponencial. E aí eu fico paralisado, não só de medo, mas porque estou cercado pelos problemas que no final das contas eu que comecei. Cuidado, tá, aquariano, para não cair de novo na armadilha de criar um mundo na sua cabeça que não corresponde à realidade e que ainda por cima infelicita você. Porque você tá conseguindo domar o seu sentimental, que nem esse rei de copas aqui. Você tá conseguindo domar o seu sentimental e tá conseguindo usar a sua energia interna, o seu conhecimento interno na busca por essa felicidade aqui, que no final das contas todo mundo almeja, todo mundo quer. E esse final feliz aqui, essa felicidade, só vem a partir do momento em que a gente faz o quê? A gente doma o nosso emocional
E a gente doma o nosso intelectual também. A gente tem que ter essas duas áreas equilibradas para conseguir esse equilíbrio e essa felicidade que a carta do Sol traz. E para ter um equilíbrio emocional, eu tenho que equilibrar primeiro o meu racional, que é não usar o meu racional para criar conflitos imaginários e entrar naquela cadeia onde eu já estive uma vez. Aí eu consigo isso aqui, aí eu consigo essa felicidade, essa realização, essa plenitude. Vamos ver o que mais aqui. Que no final das contas é o que você está buscando com essa internalização aqui, né, aquariano? King of Wands. São dois homens, tá? Eu tenho um rei de paus aqui também. São dois homens. Ou duas mulheres, tá? Vale para os dois. Porque eu tenho duas pessoas aqui. Eu tenho duas pessoas aqui, tá? Então, assim, ó, tá chegando duas pessoas, aquariano. Tá chegando duas pessoas e você vai ter que decidir. Mas eu posso ler de duas formas isso aqui, tá? Eu posso ler também, como a energia inicial foi o Rei de Copas, eu posso ler você fazendo esse trabalho interno para equilibrar o seu emocional. Eu posso não ler ele como uma pessoa. Se for uma pessoa, é uma pessoa que tem um emocional bastante aflorado, é uma pessoa que é até um pouquinho grudento, sabe? É aquela pessoa que quando gosta, gosta, quando ama, ama e não tem nenhum medo de demonstrar, tá? Já o Rei de Paus é uma coisa mais enérgica, uma energia que vem com um certo apelo sexual aí, uma questão de uma química que bate rápido, porque o Rei de Paus ele tem uma certa sensualidade, tá? Ele não tem medo de demonstrar interesse quando ele tem interesse. Não é um homem covarde, não é uma mulher covarde, a realeza do signo de Paus. Sinto muito a ideia de que a coisa está bem dividida aqui. Para alguns, esse Rei de Copas significa o próprio aquariano. Para outros aquarianos, são duas pessoas chegando sim, tá? Um vem com mais calma e o outro fica meio que esperando você demonstrar interesse. E quando demonstrar interesse por esse Rei de Paus aqui, a coisa vai pegar fogo. Ixi, ave credo. Vamos ver o que mais tem aqui. Bom, e no final das contas já respondemos a questão do quem é o seu próximo amor, né? Tem dois caras chegando, tem duas mulheres chegando aqui. Tem duas pessoas aqui, tá? O bom de tudo é que não são cavaleiros, ou seja, são pessoas que têm uma certa maturidade aí para lidar com as situações da vida. É relação séria que vem chegando sim, porque eu acabei de ver no fundo do baralho o Cavaleiro de Ouros. Quase que eu esqueço. E eu tenho aqui uma questão um pouco mais forte com a carta do Diabo, que são tentações, tá? São tentações, são... Como é que eu digo isso? Que tem uma tendência a achar que eu não mereço. Aqui tem uma tendência de... Quando chegar um envolvimento desse tipo aqui, seja qual for aqui, tá? Eu ficar com medo, porque eu tenho uma autoestima mal trabalhada e começar a me sabotar, porque eu acho que eu não mereço. É demais pra mim. Às vezes a gente também tá tão acostumado a estar nessa energia aqui, que quando surge uma energia mais solar, mais forte, que ilumina, a gente se assusta. E volta para os nossos pensamentos que são de baixa autoestima, de não merecimento, de desvalor. E aí o que acontece? Eu saboto aquilo que tem para nascer. Eu saboto aquilo que tem para nascer através dos meus pensamentos e crenças limitantes. São duas pessoas aqui chegando, tá? De qualquer maneira, tem uma relação sólida chegando pro aquariano aqui. Tava na hora de chegar uma relação mais sólida, mais firme, mais estável pro aquariano. Mas o aquariano tem medo. Gente, o aquariano tá com medo. Por quê? Porque se ferrou uma vez ou duas, algumas vezes, quem nunca.
E como eu ainda estou em um certo processo aqui de recuperação das dores que eu tive no passado, quando eu tô habituado a essa energia mais escura, chega uma energia clara desse nível aqui, já com a luz do sol, e o que que acontece comigo? Eu fico com medo. E aí a gente tem mais duas questões aqui. Vou trazer para vocês. O sol tá pronto para se abrir na minha vida e os meus medos me mantêm na escuridão. Essa escuridão aqui que a gente viu dos medos ilusórios. Depois, a própria lua é uma carta que fala sobre ilusão porque a luz da lua é ilusória. A gente tem a impressão de que a lua tem uma luz, mas na verdade o que a lua faz é refletir a luz do sol, então ela não tem luz própria. Aí eu estou sob a luz da lua, que é a luz das ilusões, tá? Tem uma questão de máscara social aqui também, de quem eu acho que sou, de quem eu acho que mereço. Então, assim, às vezes eu tenho uma autoestima mal trabalhada e eu crio um personagem. Eu crio uma máscara de uma pessoa mais forte, por exemplo. Porque se eu me sinto fraco, eu crio a máscara de uma pessoa mais forte. Se eu tenho autoestima baixa, eu crio uma máscara de uma pessoa que, uau, olha só, essa pessoa se gosta muito, se basta muito. E às vezes essas máscaras atrapalham o nosso caminhar, porque elas são máscaras, não são aquilo que a gente é de verdade. Então, assim, chega sim a luz do sol através do autoconhecimento que a gente viu aqui com o eremita, e você não pode se fechar no medo do que você vai ver ou do que você já está vendo durante esse processo de autoconhecimento, porque senão você vai se auto-sabotar. Também tem o medo das novas relações que estão chegando, que são relações um pouco mais saudáveis, um pouco mais coloridas, um pouco mais estáveis. Muito diferente daquilo que você tinha encontrado das últimas vezes, aquariano. Não deixa o medo sabotar. Se você tem a opção de escolher entre a lua e o sol, escolha aquilo que traz luz, escolha aquilo que traz paz. O medo você já conheceu, o medo você já viveu, você já entendeu que não é o ideal. Porque o medo, além de trancar, cria novas situações preocupantes, como a gente conversou no início. Já tá na hora de parar, né, aquariano? Tem duas pessoas aqui que talvez tenham energia e disposição o suficiente para ajudar você a enxergar esse lado um pouco mais solar da vida. Tá bom? Daqui a pouquinho eu tô de volta com a leitura do próximo mês e até lá eu deixo beijinhos para vocês.